1 Coríntios capítulo 13. Gente, o nome da pregação de hoje é A Causa das Brigas no Casamento. Na verdade, uma das causas, vai. Um título mais correto aí seria Uma das Causas. Vamos lá, 1 Coríntios 13, versículo 4. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha. Na versão revista atualizada aparece não se ensoberbece. Com certeza, uma das causas de brigas em todo tipo de relacionamento, e obviamente também no casamento, tem a ver com arrogância. A igreja de Corinto era uma igreja bem problemática, carregada de divisões e de contendas. Paulo, logo no início de sua epístola aos Coríntios, diz assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Havia briga, por exemplo, briga explícita, para saber quem era melhor. Havia grupinhos na igreja. Um grupinho dizia: nós somos melhores, porque nós somos de Paulo. Outros então retrucavam. Diziam: nós somos melhores, nós somos superiores, nós somos de Apolo. E outros que aparentemente se achavam ainda mais espirituais, diziam: nós é que somos espirituais, nós somos de Jesus. Eles conseguiram pegar homens de Deus e o próprio Cristo e fazer deles santos em algo completamente profano. Começaram a pegar algo totalmente perfeito, totalmente abençoado como Cristo, e eles conseguiram arranjar divisão em algo que não era para ter divisão de forma alguma. Em 1 Coríntios 4, 7, Paulo diz assim: quem é que te faz sobressair? Pois quem é que te faz sobressair? Que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Esse é o pano de fundo de 1 Coríntios 13. Esse é o pano de fundo. A palavra grega aqui, para ensoberbecer, aparece 7 vezes. Essa palavra aparece 7 vezes no Novo Testamento. 6 aqui em Coríntios. 6. Isso mostra o quanto todos aqueles problemas que eles estavam vivendo tinham muito a ver com a arrogância. Vamos lá. Eu podia falar tantas coisas sobre isso aqui, o amor não se ensoberbece. Qual caminho eu poderia trilhar? Eu preferi, então, optar por pegar definições aqui do próprio texto de Coríntios. Então, eu não vou fazer uma pregação exaustiva em que eu vou falar tudo sobre o amor é paciente, obviamente. O amor não se ensoberbece. Então, eu vou expor a própria carta de Paulo aos Coríntios, nos momentos em que ele fala sobre isso, nos momentos em que ele usa essa palavra, eu vou então aplicar aqui na minha pregação de hoje. Então vamos lá. Primeiro, a arrogância é não ter percepção de nossa maldade, ainda que ela seja óbvia. Isso a gente vê aqui nos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 5. E aí Paulo vai usar essa palavrinha grega aqui, soberba. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Ou seja, Paulo está dizendo que o nível de podridão em que a igreja de Corinto se encontrava era um nível pior do que os ímpios. Os ímpios eram melhores do que os coríntios, Paulo está dizendo. Porque tinha gente entre os coríntios que tinha a audácia, o absurdo de trair o próprio pai. O pai, por algum motivo, não estava mais casado com a mãe do indivíduo. E diz o texto, então, que o fulaninho, crente, estava saindo com a mulher de seu pai, colocando o seu pai numa situação vexatória, traindo o próprio pai, gente. Aí Paulo continua: contudo, andais vós ensoberbecidos. E a palavra ensoberbecida aqui é a mesma palavrinha de 1 Coríntios 13, que o amor não se ensoberbece. O que Paulo está dizendo é o seguinte, e a expressão aqui
na versão revista atualizada, é traduzido assim, ó, não se ufana nem se ensoberbece. E dá a ideia de encher o peito mesmo. Essa é a ideia. Como que vocês podem andar de cabeça erguida depois de vocês saírem da lama? Vocês estão atolados até o pescoço. Como que vocês podem andar tranquilamente como se vocês estivessem limpos? Como é possível isso? Como é possível? A arrogância faz isso. Nos cega para os nossos pecados, mesmo para os mais óbvios. Pela milésima vez, vou citar para vocês a figura de linguagem que Jesus usou, a metáfora que Jesus usou, do cisco e da trave, lembra? Ele fala, olha, você consegue ver um cisco lá longe, mas tira a trave que está na sua cara primeiro, para depois tirar o cisco. O cisco é algo quase imperceptível, longe, praticamente impossível ao olho nu enxergar. Ou seja, é uma capacidade quase miraculosa que Jesus está dizendo, de conseguir enxergar o defeito lá longe. E é também um negócio miraculoso de que não consiga enxergar uma trave atravessada aqui. A figura de linguagem que Jesus usa é ridícula. Parece ridícula. Que coisa. É porque nós somos ridículos. Porque nós somos nesse nível de absurdo. Por isso Jesus usa essa figura absurda. Porque esse é o nível da minha corrupção, da sua corrupção. De coisas óbvias, gritantes, e nós não enxergamos. Este é o nosso grande problema. Se eu preguei aqui, essa é a 14ª pregação. Com certeza, isso que eu estou falando agora, resume em essência o nosso problema. Nosso problema não é de temperamento, das 5 linguagens do amor. Este é o nosso problema. Que nós somos profundamente corruptos e nós não enxergamos isso. Este é o nosso problema. A nossa arrogância. Agora, quanto mais percepção de pecado você tem, menos briga você terá. Isso é óbvio. Isso é claro. Isso é claro. Pergunte a qualquer homem de Deus que tem de fato caminhado com o Senhor durante longos anos. Encontre-se com um ancião. Encontre-se. Encontre-se com um casal já adiantado em dias, com os cabelos brancos. E se eles vivem bem, e se eles são felizes, pergunte a esse casal se uma das chaves do seu sucesso não tem a ver com humildade. Um coração quebrantado diante de Deus. Um coração humilde diante de Deus. E, obviamente, a única coisa que de fato pode produzir isso em nós é a genuína pregação do Evangelho. Em Hebreus, o autor de Hebreus diz que a palavra de Deus penetra em nós como espada, expondo os nossos pensamentos, dividindo alma e espírito, junto em medula. Ela é apta, diz Hebreus, para discernir os pensamentos. Só ela. Só ela é. Não você, nem eu. Só Deus, por meio da sua palavra, por meio da pregação do Evangelho, quando esse milagre acontece, um milagre então no seu coração, se dá de você perceber a sua podridão. É por isso que eu falei para vocês, ao longo dessa série, que eu estou fazendo essa série, mas para organizar um pouco os pensamentos, só isso. Mas na realidade, eu falo o tempo todo sobre o que vocês precisam, para que vocês tenham um casamento abençoado, para que vocês criem seus filhos, para que vocês façam qualquer coisa, o tempo todo. Porque se eu estiver pregando o Evangelho e expondo o texto bíblico, toda a Bíblia, de maneira fiel, é isso que vocês precisam. Não busquem atalhos, porque não há. O caminho mais curto para casa ainda é o caminho mais longo, que é a Bíblia. Pelo atalho você não vai chegar lá. Não vai, não vai. Em Jeremias 23, versículo 29, o profeta, sendo boca de Deus, diz assim: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo
que esmiuça a penha, é o martelo que quebra a rocha. Não é a minha palavra que faz isso. Essa é a sua situação, essa é a minha situação, é a situação de todos nós aqui. Profundamente corruptos. E pior, nem eu e nem você, a gente fala isso como Jó. A gente fala isso como Jó. Oh, eu sei disso, de ouvir falar. Mas quanto mais caminharmos com Cristo, quanto mais a palavra nos ouvir, aí aos pouquinhos a gente vai poder dizer: agora os meus olhos veem que de fato eu sou completamente corrupto. A arrogância faz isso. E é por isso, obviamente, que existem brigas, tanto na igreja, e por isso que existem brigas também entre os casais. Porque eu, como pastor, 20 anos aconselhando, já falei e vou falar de novo. Como que eles chegam, e na maioria das vezes, eu estou de fora, o homem tem a certeza plena de que ele está certo e a mulher tem a certeza plena de que ela está certa. É quase sempre assim. Eu estou para me lembrar de alguém que chega para mim falando: pastor, estou aqui, quero falar do meu casamento, mas eu quero falar de mim porque eu estou achando que eu sou o problema. O dia que acontecer isso, eu acho que eu vou morrer. Pá. Já cumpri minha missão. já vi tudo nessa vida, não? Já vi tudo. É notório quando que a palavra de Deus entra no seu coração e a semente do sofrimento, quando a palavra de Deus entra no seu coração e essa semente é regada pelo sofrimento, como que diante de uma crítica, diante de uma circunstância difícil, de um momento difícil, você vai ser mais rápido para perdoar. Você vai ser mais rápido para ouvir, muito mais rápido. Mas, convenhamos, se você se acha maravilhoso, e a gente se acha, é claro que há uma dificuldade maior em ouvir. É claro, essa é a imagem que temos de nós mesmos, mas ela é errada. Segundo, somos servos. E aqui eu vou expor 1 Coríntios 4, não todo ele, mas porque Paulo usa essa palavra soberba lá em 1 Coríntios 4. Em 1 Coríntios 4, Paulo está tratando mais uma vez das disputas, daquele tema de eu sou de Paulo, em que os coríntios, para se sentirem melhores do que os seus próprios irmãos, eles estavam se dividindo e dizendo: eu sou de uma linhagem mais fina, eu sou de Paulo. Eu é que sou de uma linhagem, de uma estirpe mais íntegra e elevada, eu sou de Apolo. Em 1 Coríntios, Paulo cita isso. E ele começa, sabe como? 1 Coríntios 4. Assim, os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. A palavra servo aqui, na versão revista e atualizada, ela vem, aqui é a versão que a gente usa. Eu acabei de citar nessa versão, Almeida século 21. Na versão revista e atualizada, ela traz ministro. A palavra servo ali é ministro, que muitas vezes pode dar uma conotação errada para vocês. Hoje a gente tem ministro, por exemplo, no governo. Definitivamente não é este o uso que Paulo está fazendo aqui. Por isso, a Almeida século 21 traz a palavra servo. O dicionário da Strong dá alguns sinônimos para essa palavrinha aqui, que em grego é uperetes. Criado, servo, assistente. Muitos comentaristas explicam que esse uperetes era o servo do servo. Seria a classe mais baixa dentre os servos. Os navios romanos, eles tinham as galés, aquele porão em que escravos remavam. O que muitos dizem é que, em várias oportunidades, aqueles escravos que estavam ali eram escravos sentenciados à morte. Ou seja, era o pior tipo de gente que se podia imaginar. Mas aqui, obviamente, eu estou relatando para vocês um elemento histórico. Os comentaristas falam isso. Isso pode estar errado. Eu suspeito que, nesse caso, há uma grande chance de esse contexto estar correto,
esse cenário que eu acabei de pintar para vocês está correto por conta do contexto em que essa fala de Paulo é dita. Porque no verso 9, veja o que Paulo diz. Porque a mim me parece que Deus nos pôs, a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo. Não pense que o espetáculo aqui, ele era um Pavarotti. Aqui no espetáculo, ele é o bobo. Aqui no espetáculo, ele é aquele que está sendo humilhado e todo mundo ri dele. Essa é a figura. Essa é a figura que Paulo usa. Ele continua. Até agora, temos chegado a ser considerados lixos do mundo, escória de todos. Por que Paulo está fazendo isso aqui? Por que Paulo está fazendo isso? Os coríntios estavam se vangloriando, estavam brigando por conta de seu orgulho e montando facções na igreja. Quem é melhor? Aí Paulo vem e responde assim: eu, que Deus me usou para pregar a vocês. Se não fosse Deus através de mim, vocês nem aqui estariam. Eu sou a escória. E ele diz, somos esbofeteados, lá em 1 Coríntios 4, humilhados, andamos nus, sem comida, em sofrimento absurdo. Quando caluniados, buscamos reconciliação. Ele descreve sofrimentos dos mais horríveis. E conclui, a percepção que eu tenho é que nós somos como lixo, que nós somos como escória. Por que Paulo fala nesse tom? Paulo está fazendo algo parecido com aquilo que Cristo Jesus fez. No dia que os discípulos estavam brigando para saber quem era melhor. Quem vai sentar ao lado de Jesus? Nesse momento, Jesus pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Algo que o escravo faria. Enquanto os discípulos estavam brigando para saber quem era o melhor, Jesus veste a vestimenta do escravo, mostrando que é isso que nós precisamos. Tanto na igreja, que é a nossa família maior, quanto na nossa casa. No nosso casamento. Que as brigas, as disputas se encerram quando nós temos um coração disposto a servir a Deus. Quando nós temos um desejo genuíno de sermos instrumentos nas mãos de Deus, de vermos a nossa igreja, a nossa casa, a nossa vida, aqui apenas como uma oferta ao nosso Senhor. De modo que não nos importamos em sermos ignorados. Não nos importamos. Não nos importamos, não ficamos choramingando. Quando não nos enaltecem, quando não nos aplaudem, quando os homens deixam de olhar para nós. Não nos importamos. Não nos importamos. Se levantamos cedo, damos duro, voltamos para casa, e há reclamação por parte da esposa e dos filhos. Quando injuriados, perseguidos, não reclamamos, nos sentimos como escória, sem problema, existimos para servir a Deus. Até a nossa família é secundária. O quê? A irmã se levanta, dá o seu melhor, faz de tudo e não recebe um tapinha. Paulo diz, sem problema. Não somos recompensados, somos deixados de lado, colocados de canto. Parece que temos sido considerados como lixo. Mas nós vemos o nosso casamento, a nossa vida, como um culto a Deus. E nos humilhamos diante de nosso Senhor. Outra figura que tem a ver com isso, aqui em 1 Coríntios 12, mais uma vez os coríntios preocupadíssimos com status, com posição. E, mais uma vez, por isso, por conta do seu orgulho, brigas e brigas e brigas. Paulo usa a seguinte figura para falar da igreja, de cada irmão da igreja. Ele usa a figura do corpo. E aí Paulo entra num debate, começa a usar essa figura
para aniquilar o orgulho deles. Se o pé disser, eu quero ser olho, eu não quero essa posição que me foi dada, eu quero outra coisa. Como Paulo resolve esse problema? Veja como ele resolve. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Qual é a resposta de Paulo para o carinha que estava chateado com a posição que ele tinha na igreja, que ele julgava que não era de destaque? Paulo diz, Deus quis isso. Deus te colocou aí. Ponto final. Paulo encerra ali o assunto. Não encerra para você assim? Não encerra para você assim? Quando Deus diz, é aí, minha filha, o seu lugar. É aí, meu filho, o seu lugar. Dê o seu melhor, faça o seu máximo aí onde eu te coloquei. Por quê? Para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, e sim para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O remédio que Paulo usou para o orgulho deles foi isso. Sejam servos em seu lar, sejam servos na sua igreja e onde vocês estiverem. É assim que ele cura. No coração do feminismo há orgulho, disputa. Disputa. No coração do cristianismo há serviço. Eu acho ridículo que hoje os homens, para demonstrar que eles são bons homens, que eles tenham que postar uma foto lavando louça. Não tem nada que diminua o homem fazer isso de forma alguma. O ruim é esse negócio de ter que pagar pedágio para feminista, rapaz. Sabe? Tem que pagar pedágio. Eu tenho que mostrar que eu lavei a louça para mostrar que... Porque senão a minha mulher está sendo oprimida. Então pegue, por exemplo, casos em que o homem trabalha e eles... Não gosto de usar essa expressão, né? Que a comida vem dele porque ele só pode fazer isso porque a mulher dá a base. Mas enfim, apenas um trabalha fora, por exemplo. Veja o seguinte cenário. Esse homem levanta às 5 da manhã, trabalha, duro, chega em casa, e aí a mulher vai e coloca comida para ele. Opressão. Opressão. Numa foto da década de 50, antes do feminismo vir a galope, você veria isso. Família reunida e a mulher servindo o marido. E as feministas viam que aquilo ali era opressão, mas elas não viram toda a cena. Aquilo ali é só 10% do iceberg. Só 10%. 90% está submerso. Porque quando o homem se levantou e foi lá e ficou com fezes até o pescoço? Porque quando o homem foi lá virar o concreto, foi para a lavoura, aí ali não é opressão. Não era assim que nós víamos as coisas antigamente. Cada um via assim. Ambos estão servindo o outro, um ao outro mutuamente. Cada um no seu lugar. Era assim que víamos as coisas. Onde Deus nos colocou. E por isso, em sujeição ao nosso Senhor Jesus Cristo, as brigas eram dissipadas. O desejo de servir a Deus e de servir aos outros. Um homem não reclamava que ele foi humilhado lá no seu trabalho, que ele teve que engolir sapo no trabalho. Ele dizia, é assim que eu sirvo a minha família. E a mulher não se sentia oprimida porque trazia a comida para sua família. Era assim num mundo de Deus. Não neste mundo feminista em que nos encontramos hoje, em que o tempo todo é na igreja, é em casa, uma disputa constante que brota do orgulho e que se encerra com a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que se encerra, que é morta por meio do quebrantamento e da humildade. A cura a Deus está a cura para o orgulho está no serviço a Deus. Em 1 Coríntios 4, Paulo diz assim: pois embora esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso me justifico, pois quem me julga é o Senhor. Pois embora esteja consciente de que nada há contra mim. E ele continua. Verso 5, ele chega a dizer: eu não me importo com o julgamento de vocês. Ele diz exatamente isso.
coloquei numa linguagem mais simples, mas ele diz basicamente isso. Eu não me importo com o julgamento de vocês, e nem eu julgo a mim mesmo, porque quem me julga é Deus. O que Paulo está dizendo? Que a própria preocupação com o que os outros pensam tem a ver com orgulho. É óbvio que tem. Quanto mais livre você é, menos você se preocupa com os outros. Paulo disse, se eu quisesse servir aos homens, não seria servo de Cristo. Se eu quisesse agradar aos homens, eu não agradaria a Cristo. É fato isso. É fato. Se você quiser agradar o povão, diz Paulo, você não vai agradar a Deus. Ora, o orgulho é esse desejo de querer ser melhor que os outros, de impressionar os outros. Como ter ânimo para ser bom em alguma coisa, seja na nossa casa, no nosso trabalho? Como ter ânimo para fazer o nosso melhor, se não é para impressionar alguém? Como? Só há uma cura para isso. Só há uma cura para isso. Eu não me importo com o julgamento de vocês, eu não estou, em primeiro lugar, trabalhando para vocês. Nem em primeiro nem em segundo, na realidade eu trabalho para Deus. É com a opinião dele que eu me importo. Eu não ligo que vocês me chamem de charlatão como chamaram Paulo, de ganancioso, de irresponsável. Os coríntios fizeram isso, você acredita? Eu não me importo. Eu não me importo. Eu sirvo a Deus. A minha vida é devotada a Ele. É assim que Paulo lida com o seu orgulho. É assim que Paulo lida com aquela igreja arrogante, que por isso vivia em pé de guerra, vivia brigando, porque eles não entendiam que no final das contas, eles estavam ali para servir a Deus e não para impressionar uns aos outros. Não para impressionar. Ora, quando você for tentado a choramingar, quando você for tentado a dizer, mas ninguém se lembra de mim, ninguém me recompensa, olha onde eu estou, olha o que eu tenho feito. Lembre-se do que Paulo está falando aqui, que nós existimos para a glória de Deus, que nós nos contentamos em servir a Deus de todo o nosso coração, e eu vou encerrar com aquela história que eu já contei, mas eu não consigo pensar em algo melhor do que aquela história da mulher invisível, lembra? Lembra da mulher invisível? Que ela estava chateada porque na casa dela ninguém se lembrava dela. Ela fazia tudo e ninguém dava um tapinha nas costas dela, nada, 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 nada. Ela conta então que ela estava levando o seu filho para a escola, e aí de repente ela se distanciou um pouco do menino, e alguém perguntou para o filho dela, quem está com você? E o filho respondeu, ninguém. Ela falou, eu pus esse moleque no mundo. Eu trago para a escola e ele diz, ninguém. E ela conta que uma amiga havia viajado para a Europa e trouxe para ela um álbum, alguma coisa nesse sentido, com imagens e histórias de grandes catedrais que levaram décadas, até centenas de anos para serem construídas. E ela conta que uma história a surpreendeu. Era a história de um homem que havia desenhado, eu não lembro se era um pássaro, alguma coisa, em um lugar que seria coberto posteriormente. E, obviamente, não seria visto por ninguém. Dizem que alguém perguntou para ele, por que você faz isso? Por que você se importa? Ninguém vai ver. E ele retrucou, Deus verá. Deus verá. E ela então disse que aquilo ali foi um banho de água fria no seu ego. E ela se lembrou disso. Eu sirvo a Deus. O meu serviço à minha família, e onde eu estou, em última instância, ou em primeiro lugar, é para Deus. Nós servimos a Ele. Esse é o único jeito
de você viver neste mundo, principalmente na era das redes sociais, porque as redes sociais é um negócio interessante, porque agora até o anônimo tem voz, não é? Todo mundo agora, o Instagram é a revista Caras do Pobre, não é? Antigamente só o pobre podia, só o rico podia mostrar suas férias em Maldivas. Agora o pobre também pode falar, fui para Petrópolis. Pobre, qualquer um pode. Agora todo mundo pode ter o seu momento de glória. Nessa época, a gente tem que se lembrar, nós servimos a Deus. O nosso orgulho é aniquilado, diz Paulo, quando nos lembramos que somos servos dele. Nosso orgulho é aniquilado quando nos lembramos que somos pecadores, que precisamos da graça dele. E assim, vamos ter menos brigas. Vamos ficar de pé?